Olá, essa é a segunda aula do módulo de UX UI Design. Nela eu vou falar um pouco sobre como é o trabalho, como são os processos de um UX UI Designer. Eu trouxe essa imagem aqui para poder mostrar um pouco dos diferentes cargos que existem no mercado. Então, diferentes profissionais que vão ter um foco em uma parte específica do projeto. Então, o UX Designer, por exemplo, ele vai cuidar mais da parte de pesquisa, vai se aprofundar em técnicas de pesquisa para extrair informações dos usuários, extrair informações do teste do produto. Existe também o UX Writer, que vai ser uma pessoa que mais vai ficar focada em como escrever os textos bem, de forma a comunicar a mensagem da forma correta. Existem outros cargos que eu não vou explicar um por um aqui, mas vocês podem dar uma pesquisada. Mas o que a gente mais tem que focar agora seria UX/UI Designer. É muito comum encontrar os dois juntos, porque não tem muito como andar exatamente separado. Ou Product Designer, que é um profissional que também vai cobrir essa mesma área aqui em azul e amarelo, só que ele vai pensar um pouco mais na forma do produto mesmo, como o produto vai estar no mercado, então pensar em funcionalidades novas, pensar a direção que o mercado está indo e como ele pode aplicar isso nas funcionalidades do produto que ele está fazendo. O ideal no começo da nossa carreira é a gente ser um pouco mais generalista, a gente precisa aprender um pouco de tudo e à medida que a gente vai subindo de cargo, vai ganhando mais tempo. Então, de maneira bem simplificada, eu trouxe aqui um fluxo de como comprar ingresso para o cinema. Primeiro, o cliente entraria no site, selecionaria o filme, escolheria a sessão, os assentos, o tipo de ingresso, o método de pagamento e depois confirmação do pagamento. Então isso daqui vai me ajudar a ter uma visão mais geral de como seria essa navegação dentro do meu aplicativo, dentro do meu site, enfim, para não ficar nenhuma lacuna quando eu estiver fazendo o design final, ou o wireframe. Então, se por exemplo eu pensasse, pô, eu quero que meu cinema também tenha a possibilidade de comprar pipoca, comprar refrigerante, antes mesmo da pessoa pisar no cinema. Ela vai comprar online e na hora vai só retirar. Então eu poderia colocar aqui, depois de selecionar o tipo de ingresso, eu colocaria aqui um card informando que a pessoa poderia eh, adicionar pipoca, adicionar refrigerante, doce, enfim. Então já mudaria um pouco do meu fluxo. Então antes mesmo de eu começar a pensar nas telas, eu já posso pensar de como vai ser essa navegação, para não ter o retrabalho posteriormente. É muito mais fácil eu alterar o fluxo aqui, com esses quadrados aqui, do que alterar o fluxo quando as telas já estiverem prontas. Esse fluxograma aqui já é para um fluxo de login, esqueci a senha. Vocês podem ver que ele tem um formato diferente, porque ele utiliza um template que eu fiz aqui para InfoJunior, é, onde cada componente desse daqui representa uma coisa dentro do sistema. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou falar sobre isso na aula sobre fluxograma, na aula específica sobre isso, mas só quis mostrar aqui a possibilidade de deixar esse fluxograma mais detalhado, mais pensando nas possibilidades, pensando nas informações que vão estar em cada tela, nos botões. Então eu vou detalhar um pouco mais isso posteriormente, mas o importante é vocês entenderem para que serve o fluxograma, basicamente para pensar a navegação, quais telas terão que ter dentro do seu site ou dentro do seu aplicativo. Já a segunda etapa seria a etapa de wireframe, estrutura visual inicial do projeto, focada na organização dos elementos sem design refinado. Então a ideia é que nessa etapa, também conhecida como rabisco frame, você faça testes com rabiscos, utilizando formas geométricas, sempre focando na estrutura de como vai ser sua página. Então aqui, por exemplo, é um fluxo de login até enviar a, a review. Então ele provavelmente desenhou um fluxograma de quais telas ele ia precisar aqui para fazer esse caminho, e aqui ele está rabiscando cada uma das telas. Esse rabisco pode ser em um papel, esse rabisco pode ser no Paint, pode ser dentro do próprio Figma, mas sempre utilizando só formas geométricas mesmo, rascunhos para representar o texto aqui, linhas que ele colocou para representar onde o texto ficará, sem pensar em detalhes de design, sempre focando na estrutura. Uma vez que você fez isso, no caso você vai ter que fazer testes com todas as telas, não somente um rabisco de uma tela, você tem que pensar em várias ideias diferentes e pensar qual vai ser melhor para o seu projeto, qual vai fazer mais sentido para o seu projeto, e depois você vai refinando esse rabisco que você fez. Então aqui um exemplo de baixa fidelidade, então eu posso ter feito um rabisco no papel disso daqui, eu cheguei no Figma, desenhei um pouquinho com mais detalhes, então isso daqui é uma tela de onboard. Quando você abre um aplicativo, normalmente, vai ter uma imagem de fundo ali, um texto sobre esse aplicativo, que vai talvez estar mostrando as vantagens da plataforma. E aqui vai ter um botão de, normalmente, criar sua conta e aqui de login. Então, ele pensou nessa tela de onboard. E aqui ele fez um rabisco de como seria e aqui já passou para a média fidelidade. Então, ele vai aumentando a fidelidade de como vai ser essa tela comparada ao design final. Então, cada vez mais você vai melhorando o seu wireframe até chegar no design final. E é importante que vocês passem por essa etapa
para realmente fazer testes nas telas, porque é muito mais fácil você descartar uma ideia que ainda está nesse estado aqui, sem muito compromisso de qual vai ser a tipografia, quais vão ser as cores, tamanhos perfeitos, alinhamentos perfeitos, do que você descartar um design final que já está todo bonito, já está todo montado. Então vocês precisam fazer o wireframe sem pegar o wireframe muito para vocês. Então fazer o wireframe realmente como um teste, tá ruim, apago, faço de novo, sem muito compromisso. Aqui está um exemplo de um wireframe bem detalhado. Então isso daqui vocês podem notar que só falta no máximo trocar a tipografia, colocar algumas cores, mas vocês podem colocar imagens também. Vocês podem ver que isso daqui já está praticamente design final. E a pessoa provavelmente fez muito wireframe antes de realmente passar para essa etapa. Fez vários testes de layout até chegar nesse momento aqui, onde ela pensa, ok, eu quero essa estrutura. Agora eu vou colocar os ícones que faltam, agora eu vou colocar as cores que faltam, mudar a tipografia. Então é importante que vocês passem por essa etapa para fazer testes. Já a parte do design final, que seria essa terceira etapa, seria uma versão completa e detalhada da interface, com cores, tipografia e elementos visuais definidos. Esse vai ser o momento que você vai ali escolher a fotografia certa, escolher a tipografia certa, as cores certas para cada seção da sua página, do seu aplicativo, enfim. Aqui são alguns exemplos, vocês podem ver que cada um tem um estilo e cada estilo de design tem que comunicar com o seu público-alvo e o seu tipo de produto. Aqui eu trouxe um exemplo de indo do wireframe até esse design final. Vocês podem ver que no começo ele já pensou, tá, eu quero que aqui nesse Hero, essa seção principal aqui, tenha um título com essa imagem parecendo um Polaroid. Quando ele chegou no wireframe, ele, além desse título e dessa imagem, ele adicionou aqui embaixo um botão e é um texto. Quando chegou no design final, ele basicamente pegou isso e aplicou as cores da marca dele, o estilo da marca dele. Então, vocês podem ver como foi evoluindo as ideias dele de um para o outro. Aqui, por exemplo, ó, ele ia colocar uma imagem do lado da outra com um botão. Aqui ele já decidiu que seria uma embaixo da outra, aqui ele manteve. Então, vocês podem ver que ele vai refinando as ideias à medida que ele vai fazendo o projeto. Aqui dá um projeto de um freela que eu fiz. Então, vocês podem ver que eu construí um wireframe já com a fidelidade bem grande. E quando fui passar para a tela, só basicamente apliquei cores, a tipografia já estava aplicada, só coloquei as imagens para realmente dar a vida ali ao projeto. Mas a cliente poderia ter pedido alterações nesse wireframe, e aí seria mais fácil eu mudar nessa etapa aqui antes de eu aplicar tudo, antes de eu realmente aplicar o design, do que ter aplicado quando o design já estava pronto. Tem muita gente também que comete o erro de fazer o design final inteiro e depois tirar as imagens, tirar cores, só para dizer que fez um wireframe. Não adianta de nada, quem está perdendo é justamente a pessoa que está fazendo isso, porque a etapa de wireframe é justamente para você explorar. Então, antes de fazer isso daqui, eu fiz rabiscos, eu fiz testes diferentes de layout e para chegar nisso daqui. Então, é realmente para você testar. Não adianta você só fazer o wireframe por falar que está fazendo. Indo para a quarta etapa, que é o guia de estilo. Na verdade, ela não é a quarta etapa, é uma etapa que você faz junto com a terceira etapa do design. É, Então, um guia de estilo ou style guide é um documento que reúne diretrizes, regras e padrões de design para garantir a consistência visual e comunicacional de uma marca ou produto. Então, é a etapa que você vai separar tudo que você fez ali, cores, componentes, tipografia, botões e grids, dentro de um arquivo, detalhando eles, como é que seriam os códigos das cores, os tamanhos dos inputs, dos botões, tudo isso para entregar para o desenvolvimento, no caso, e permitir que o projeto cresça. Então, supondo que você saia do projeto, não está mais desenvolvendo o projeto, só que o projeto precisa de novas telas, precisa de novas funcionalidades, ter um guia de estilo organizado vai permitir que esse projeto evolua com consistência, não crie tipos de botões diferentes, não utilize cores que não estão previstas para serem usadas no projeto daquela marca. E é importante pontuar a diferença entre Style Guide e Design System. Como eu mostrei para vocês, Design System é uma coisa que vocês vão separar ali as cores, componentes, etc. Já o Design System é um sistema de design. É mais do que um guia de estilo. É um sistema criado para manter a consistência. É algo maior. Então, alguns exemplos de Design System tem o Design System do Google, da IBM, do Shopify, da Apple. Todas as empresas que têm um produto digital grande assim vão ter um Design System. Então, é um conjunto de diretrizes, componentes reutilizáveis e padrões visuais. Então, ele vai dizer mais do que como vai ser um botão. Ele vai dizer como esse botão vai se comportar em diversos contextos. Ele vai dizer como vai ser o tom de voz daquela interface. Ele vai ter o código de como vai ser aquele botão. Então, é mais do que somente separar no Figma ali o que você está usando. Vão ter fundações de como esse produto deve agir no mercado. Coisas que você deve fazer, por exemplo, coisas que você não deve fazer. Então, a gente não constrói design system individualmente, porque é um negócio que dá muito trabalho, demanda de muito dinheiro, muitas pessoas. É uma coisa realmente para ser feita em empresas grandes que têm um produto digital grande.
Então, o Google vai ter padrões de design, desse design system aí, que vão ser utilizados em todos os projetos deles, que vão ter preocupações com acessibilidade, vão ter preocupações com tudo que envolve o projeto. Já a parte da entrega, envolve exportar e compartilhar os arquivos finais para o desenvolvimento, então para o time que vai desenvolver, vai fazer o código do que você fez, ou a apresentação para o cliente. Então vocês podem ver que quando você constrói o guia de estilo, o Style Guide, você vai informar ali quais são os estados do botão, por exemplo. Então, o botão desativado deve ser cinza aqui. O botão com hover, então quando o mouse é colocado em cima dele, deve ser dessa cor aqui. Então esse detalhamento é feito no guia de estilo para justamente ajudar nessa entrega, em como o desenvolvedor vai fazer aquilo da forma mais consistente possível, sem precisar ficar se comunicando com você a todo momento para perguntar. Tudo isso vai estar já aqui organizado no seu guia de estilo. No caso do Design System, seria a própria construção do Design System, seria a própria entrega, que é uma coisa que já vai ter o código ali para ele desenvolver, então se ele for usar um componente de uma tela na outra, vai ser o mesmo código que ele vai copiar e colar e vai utilizar. Então você pode me perguntar, Pedro, é só isso? Então só fazer o fluxograma ali, só fazer o wireframe, só fazer o design final e entregar o projeto? E a resposta é depende. Depende do tamanho do seu projeto, depende do tamanho da empresa que você está trabalhando e do tipo de projeto também. Aqui tem alguns exemplos de coisas que podem acontecer em um projeto de UX UI, etapas que podem acontecer. Não vou entrar em detalhes em cada uma, porque senão vai levar muito tempo e não é uma coisa que vocês vão aplicar agora nesse plugin, mas é uma coisa que vocês precisam saber que existem para estudar um pouco mais quando vocês quiserem se aprofundar na área. Então, supondo que eu trabalho no Itaú e aí minha equipe vai ficar 6 meses desenvolvendo um projeto, uma funcionalidade nova para o cartão de crédito. Ok. E a gente fez o fluxograma, fez o wireframe, fez o design final ali aplicando o design system que o Itaú tem e lançamos o projeto. O desenvolvedor desenvolve e lançamos o projeto. Então, supondo que a gente lance o produto, mas a experiência do usuário é horrível. A gente não fez um bom trabalho, ficamos 6 meses desenvolvendo, e aí além de ninguém usar aquela funcionalidade, porque a gente não estudou se no mercado aquela funcionalidade realmente os usuários queriam ela, quem quer usar não consegue usar porque a experiência do usuário é horrível. Pronto, provavelmente a gente vai ser demitido e provavelmente a empresa vai perder milhões de reais. É, então, o ideal seria a gente testar o que a gente fez antes. Então, primeiro pesquisar o mercado para entender se o mercado quer aquela funcionalidade. Segundo, testar o wireframe, testar o fluxograma, testar o design final com o usuário, para realmente entender como o usuário está se comportando utilizando aquilo que a gente está fazendo. Mas isso provavelmente vocês... Então, é isso. Como eu falei, depende. Então, como eu falei, as etapas do projeto dependem muito de que tipo de projeto a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo. Quando a gente vai fazer um website, normalmente a gente não faz uma pesquisa com usuários muito grande ou às vezes nem faz. Então, é entender o projeto que a gente está fazendo e entender o tempo que a gente tem também, que isso é muito importante. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre o wireframe e design final de forma mais detalhada e de forma mais prática. E lembrem-se que aqui embaixo vão ter outros links úteis que vão ser referentes a essa aula aqui para vocês entenderem um pouco mais do mercado, um pouco mais de cada uma das etapas.